Meus amados, é um imenso prazer de estar com vocês através desse vídeo. Eu sei que não é tão bom estarmos tão longe uns dos outros, pelo menos fisicamente, mas nós estamos. E estamos vivendo uma realidade totalmente diferente. Por um outro lado, infelizmente, pessoas estão morrendo. Ontem e hoje, já na Itália morreram cerca de 1.000 pessoas. É muita gente. O vírus está atingindo milhares. Mas eu não gostaria de falar dessa tristeza da gente contemplar pessoas que estão morrendo. O nosso culto dessa noite está baseado em Romanos capítulo 5, versículo 1 a 5, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos falar com Deus. Pai, glorifica o seu santo nome neste momento em toda a família que está ouvindo agora, Senhor Deus, essa mensagem para o seu culto nos lares, Pai. Glorifica o teu nome e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Apesar da tristeza, existe um tipo de alegria que Deus nos concede diante desse momento. O texto que nós acabamos de ler, Paulo, vai nos falar sobre o gloriar-se, o alegrar-se. Podemos nós nos alegrar em momentos tristes? Eu acredito que depende do que tipo de alegria. E esse texto da palavra do Senhor está nos falando sobre a justificação, que é um ato da livre graça de Deus que nós podemos receber. Ele começa dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, nós alcançamos a paz com Deus. A Bíblia é clara de nos dizer que nós éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. Mas Cristo na cruz estabeleceu a paz, nos justificando, nos tornando justos nele. E no versículo 2 ele diz assim: por intermédio de quem? De Cristo, obtivemos igualmente acesso. Obtivemos um acesso, e ele diz, pela fé, a esta graça no qual estamos firmes. Pela fé nós obtivemos acesso a esta graça. Qual graça? A justificação. E quando chega no versículo 3, ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos. Ele está querendo dizer que nós devemos nos gloriarmos. E essa palavra é alegrarmos de uma maneira muito grande. E a primeira coisa que ele está querendo nos dizer é que devemos nos alegrar na justificação que nós obtemos através de Cristo Jesus pela fé. Nós devemos nos alegrar porque nós temos acesso a esta graça, a essa dádiva de Deus a nós.
Nós devemos nos alegrar, porque o pecado já não tem mais domínio sobre nós para a morte eterna. Nós devemos nos alegrar, meus irmãos, porque nós estamos firmes nesta graça por dádiva de Deus. Não é pelos merecimentos nossos, mas é pelos méritos únicos do Senhor Jesus Cristo. A nossa alegria é de estarmos justificados por um ato da graça, para que nós pudéssemos saber o quão a cruz de Cristo, a morte de Cristo, o sangue de Cristo foi efetivo para nos dar esta bênção. E é por isso que nós temos paz no nosso coração. A paz que nós temos no nosso coração, ela não é oriunda de nenhum evento humano, mas é oriunda da morte de Cristo. Se nós temos que nos alegrar em alguma coisa, não é por causa do vírus, mas é por causa dessa graça. A graça que você é justificado, que você tem paz com Deus, de você poder se relacionar livremente com Deus, de você poder saber que Deus te amou e te amou de uma maneira muito grande. Em segundo lugar, nós devemos nos gloriar. O texto diz assim: e não somente isto, ou seja, nos gloriarmos por causa da justificação, mas ele também diz nos gloriarmos nas próprias tribulações. Ele não está dizendo para nós nos gloriarmos com a tribulação, mas na tribulação. No momento que estamos sofrendo, nós devemos nos alegrar, não com a tribulação, mas ele diz aqui que é aquilo que a tribulação vai produzir nas nossas vidas no sentido espiritual. Ele diz, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ou seja, diante de uma dificuldade, nós temos que perseverar. Uma tribulação, um problema que você passa, você pode simplesmente se entregar a ele ou perseverar. Nenhum momento eu afirmo que os crentes são isentos desta praga. Mas eu afirmo que os crentes podem ser perseverantes diante da praga, orando e buscando a Deus. O que esta praga nos ensina é que devemos perseverar, que devemos orar mais, que devemos olhar mais para Deus, que devemos entregar mais o nosso coração ao Senhor, que a nossa confiança única é Deus. É diante desta praga que nós devemos perseverar e amar mais a Deus. Devemos perseverar em ler a palavra de Deus. Devemos perseverar em saber que Deus não desiste de nós. Se nós adoecermos, Deus estará conosco. Se nós formos para o leito, a palavra do Senhor nos diz que Ele vai afofar a nossa cama, vai estar conosco. Então persevere. Não olhe para a praga, mas olhe para o Senhor, aprenda com o Senhor. Em segundo lugar, esse texto fala para nós nos gloriarmos agora com a tribulação, porque ela produz perseverança, mas nos diz a palavra de Deus que a perseverança, você manter-se firme nesse momento difícil, vai produzir para nós experiência. Se nós lermos os textos bíblicos do passado, nós vamos ver que Deus, diante, por exemplo, das pragas do Egito, ele pedia para o povo relembrar dessas coisas e contar aos seus filhos, aos seus netos, à geração vindoura, de como Deus agiu, protegendo Israel, cuidando de Israel, fortalecendo Israel
não significa que em nenhum momento da história do povo de Israel ninguém morreu em uma das batalhas. Alguns morreram sem sombra de dúvida. Mas mais foi as mortes do povo ímpio do que do povo de Deus. E estas coisas deveriam ser contadas. Nós estamos vivendo um momento único. Eu nunca sonhei ou imaginei que nós iríamos passar por uma praga apocalíptica como esse vírus. Lucas 21, 10 em diante, nos diz assim: Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Eu não passei por nenhuma guerra mundial e acredito que vocês também não. Mas nós estamos passando por uma epidemia, uma pandemia, que o Senhor Jesus Cristo descreveu que haveria. E esta que nós estamos vivendo, ela é a nível mundial. Eu, pastor Rogério, entendo que se refere a uma praga que Deus lançaria sobre a terra. E nesse sentido, nós estamos tendo a oportunidade de ter experiência desse fato, daquilo que está acontecendo na nossa cidade, de estarmos reclusos na nossa casa, para que nós possamos aprender e ver a ação de Deus nas nossas vidas, o conforto que Deus está dando a nós, aos nossos filhos, de como nós estamos nos voltando mais à família, a estar juntos, a brincar com os filhos, ou estarmos com os pais, com N outras pessoas, familiares. A oportunidade de confessarmos Jesus, a oportunidade de louvarmos a Deus dentro da nossa casa, a igreja em casa. Ou seja, quando nós nos perseveramos em Deus, nós aprendemos, nós temos experiência, para que um dia você conte isso para os seus netos, seus familiares e a futura geração. Portanto, o sentido de alegrarmos aqui é de alegrarmos nesse momento que estamos tendo essa experiência daquilo que está acontecendo e da graça de Deus que não nos abandona. E em terceiro lugar, ele diz que nós devemos nos alegrar porque a experiência produz a esperança. O que surge nesse momento nos nossos corações diante dessa experiência que estamos vivendo? Esperança. Esperança que Deus vai atuar no coração dos cientistas para que eles descubram a cura. Esperança de vermos uma igreja transformada, no meu pensamento, para mim, de vermos uma igreja transformada que ao sair das suas casas sintam mais prazer em adorar, em bendizer a Deus. Esperança de vermos dias melhores, mesmo diante do momento tão delicado que nós estamos vivendo. Esperança, quem sabe, de um dia estarmos com Deus lá nos céus, e isso acender muito mais no nosso coração. Louvado seja o Senhor. É nesse sentido que eu gostaria de concluir. Devemos nos gloriar, não naquilo que está sucedendo, do vírus causando a morte e sofrimento humano, mas devemos nos gloriar porque Deus nos escolheu, Deus nos justificou através daquele que morreu lá no Calvário, através de Jesus. Devemos nos gloriar porque nós podemos, queridos, ficarmos perseverantes. Esse é o momento da família perseverar, da família estar firme, da família orar mais, buscar mais a Deus. Devemos nos gloriar, alegrar,
porque estamos tendo uma experiência única na história das nossas vidas e como povo brasileiro e como povo do reino de um ás do Apocalipse. E isto vai servir para contarmos para a futura geração daquilo que Deus está fazendo. E devemos nos alegrar, porque essa experiência que estamos tendo está nos apontando para uma esperança. Deus é o Deus da esperança. Eu vou passar agora uma música da nossa irmã Fabíola, muito bonita, e fala exatamente das ondas que vêm sobre nós. Ouça o que ela vai falar e essa música cante também. Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Eu resolvi gravar esse vídeo, né? Vou gravar alguns vídeos tocando alguns hinos, alguns corinhos. E diante de toda essa crise que nós estamos vivendo, né? Não só no Brasil, mas no mundo. E é o momento de nos resguardarmos, é o momento de pararmos para orar e buscar a Deus, né? Então, esse hino é para contribuir um pouquinho os nossos cultos, né? Vou tocar o hino Sossegai, é um dos hinos que eu mais gosto do nosso cenário. E ele relata muito o que nós estamos vivendo, né? Nos dias atuais. Então, ele fala: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Tudo que isso que está acontecendo nos causa pavor, nos causa medo, nos causa ansiedade. E aí ele fala: o céu se reveste de trevas, nós não temos um Salvador. Nós temos um Salvador, que é o nosso Deus. Graças a Deus por isso, né? E ele fala: não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. É aquele momento que a gente sente tanto medo, tanto angústia, tanto pavor, que é o momento que a nossa fé fica bem pequenininha. É o momento que às vezes a gente deixa de confiar em Deus. Mas o momento é de confiar. E ele fala: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou, para vos salvar, sossegai. Então, as promessas do Senhor para nós, que independente do que aconteça, independente de como estamos, Ele está aqui ao nosso socorro, né? E Ele fala para a gente sossegar. A palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso tem que se fazer verdade nas nossas vidas, amém? Então, eu vou tocar o hino agora.
Pai, glorifica o teu nome na vida de cada um dos familiares agora. Nos dê, Senhor Deus, a visão, não do desespero, mas daquilo que o Senhor está tentando fazer conosco como igreja, de estarmos mais juntos, de louvarmos a Ti porque o Senhor nos justificou em Cristo Jesus, porque o Senhor nos deu, Senhor Deus, uma viva esperança dentro de nós. Obrigado por isso, Pai, porque nesse momento, como diz a palavra do Senhor um pouquinho mais à frente, nesse mesmo texto, que o Espírito Santo de Deus derrama sobre nós o amor, para que nós possamos amar uns aos outros e possamos orar uns pelos outros. Obrigado, Deus. Abençoe a família, abençoe cada um aqui com a Tua graça, com o Teu poder. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e agora através de nós. Abençoe as famílias, cada uma aqui, Pai, no nome amado de Jesus.